Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, com a nossa paz, com a nossa luz, chamada Jesus Cristo. Que a paz e a luz de Jesus Cristo esteja em cada coração, nesta noite, em cada vida. Amém, igreja? Estava lendo esse versículo ali, Salmo 122. Não vou pregar sobre isso, é outra coisa, mas algo me chamou a atenção. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A gente lê os versículos e não medita assim profundamente, né? A Bíblia não diz, né? Mas eu consigo imaginar que quando o salmista, ele fez uma pergunta ali, porque diz: alegrei-me quando me disseram. Então ele perguntou, né? Certamente ele perguntou, né? Onde vocês vão? Vamos à casa do Senhor. E não está escrito isso ali, mas eu imagino que foi às vésperas de Davi pecar. Daí a importância, eu preguei sobre isso no Faxinal, sobre a ociosidade do cristão. E se ele perguntou isso aí, ele estava em casa. E eu creio que não está escrito isso na Bíblia, mas eu imagino que ele estava lá na sacada, prestes a pecar, a praticar assassinato, adultério, porque estava na ociosidade. Ele ficou em casa e mandou os outros para a guerra. Chama-se ociosidade, ou seja, a pessoa não tem o que fazer. Ela começa pensamentos negativos, pensamentos malignos na cabeça. Foi o que aconteceu com Davi. Então eu creio que era esse momento. Ele estava lá na sacada, e as pessoas passando embaixo, ele perguntou: onde vocês vão? E eles falaram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Davi lá em cima. E Davi deu olho lá na mulherzinha do seu fiel escudeiro. Não está escrito isso ali, mas eu imagino que é esse momento. Se coloca em pé em nome de Jesus. Apenas um versículo da palavra de Deus, vai ter outros versículos ali, mas o central é João 8:12. Acho que tem marcado até aqui. 8:12. Vou marcar os versículos assim para a gente ganhar tempo. Não ficar olhando a Bíblia, eu já trago no folheto aqui os versículos que eu vou usar. Eu estava meditando aqui na luz, e o título é: Jesus é a luz do mundo. Então feche seus olhos um minutinho. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos que a Tua luz nessa noite venha nos iluminar, venha abrir o nosso entendimento para a Tua palavra. E eu, em nome de Jesus, ó Pai, como Teu servo, eu estou aqui entrando numa luta espiritual, dizendo para Satanás, para o maligno, Pai, não distorcer, Senhor, a Tua palavra nesta noite, que ela seja pregada como ela é, e que Satanás não venha aproveitar das brechas que nós muitas vezes colocamos em nossas vidas para distorcer a palavra, e o irmão, a irmã, entender de uma outra forma totalmente diferente, com aquele propósito que a Tua palavra tem, de levar a mensagem para a edificação espiritual de cada pessoa nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, e você que crê diz amém. Se o irmão puder dar mais um pouco de volume na voz, é que a gente canta aqui, força bastante, depois parece que dá uma travada na garganta. Antes, porém, quero dizer que assim como Deus, Ele está na tua presença 24 horas, Satanás, Ele também não dorme. Assim como Deus, Ele te livra. Ele é o advogado que te defende, tem o advogado que te acusa. O acusador é Satanás, o advogado acusador, ele só acusa. Então, quando vem a bênção, o advogado acusador está do lado para te acusar também. Acusar através do quê? De tudo aquilo que é contrário que Deus coloca na tua vida, Satanás vem e coloca uma coisa que é diferente para o lado mal. Vou dar um exemplo. Eu lembro que quando nós perdemos o nosso único filho, naquele mesmo dia vieram muitas lutas, mas uma que me chamou bastante atenção, vejo que o Satanás é ardio, é astuto. Eu já estava, claro, eu não faço não, mas naquele dia foi a gota d'água. Eu pensei: olha o que Satanás fez. Ele fez de um rapaz na frente do portão, acredite se quiser, um rapaz na frente do portão no dia que nós perdemos a criança. Aquele rapaz eu nunca vi na vida, mas era feio, vermelhão, feio, tá louco. Nós começamos a conversar ali. Para resumir, ele pegou uma foto de uma criança, olha só, de uma criança, e mostrou para mim. Mas uma criança muito linda. Daí eu perguntei: quem que é esse? Esse é meu filho. Veja, a gente tinha perdido a criança. E daí nós começamos a conversar ali. No final eu perguntei o nome dele. Sabe que nome que ele falou para mim? Satanás. Acredite se quiser. Eu perguntei o nome dele e falou: meu nome é Satanás.
Você quer rir que eu todo o meu corpo coloca. Então o Satanás ele apresenta alguma condição para você. Puxa vida, eu vou desanimar, eu vou voltar atrás. Mas não é nesse momento que se bate o pé e sai Satanás da minha vida. Eu vou continuar na luta, eu vou continuar na batalha. Isso serve para todos os filhos e filhas de Deus, principalmente que estão na igreja, principalmente aqueles que estão começando, como o Charles. A música é muito visada na igreja. Com certeza vai aparecer oportunidade, Charles. Mas você é criança ainda, mas eu creio que você já pode colocar na tua mente. Jamais aceite oportunidades, porque você está indo bem na bateria. Você está indo bem, se ainda não surgiu oportunidades. Vai surgir. Mas você diga não, e surge oportunidades, e diz, puxa vida, eu vou ser famoso, eu vou participar de um conjunto, porque baterista é bastante requisitado nos conjuntos. E eu estou vendo que ele está indo muito bem. E só está iniciando, está aprendendo ainda. Então vai ficar muito bom, muito excelente mesmo. E vai aparecer convites. Vai participar de conjuntos, sei lá, sertanejo, gauchesco, de samba, de pagode, tudo precisa de bateria. Por que eu estou falando isso? Para mim apareceu oportunidades. Durante essas mais de 3 décadas na presença de Deus, apareceu muitas oportunidades para fazer parte de conjunto de samba. Porque eu vivia com o violão abaixo do braço. Ia fazer os cultos nas casas e ia com o violão abaixo do braço. Então as pessoas diziam, você toca violão? Estão precisando de uma pessoa para tocar violão no nosso conjunto de pagode. Eu não, toco na igreja. Estou precisando de alguém para cantar. Eu sei que se canta, Cabral. Você tem uma voz de timbre gaúcho. Nós estamos fazendo um grupo gaúcho, crianças participem lá. Eu só canto na igreja. Essa é a resposta que tem que dar. Porque oportunidades vão surgir para aqueles que estão se preparando para louvar a Deus. Eu ensinei muitas pessoas na igreja a tocar violão, a cantar. Muitos não ficaram na igreja. Por isso estou dando esse exemplo prático. Aprenderam na igreja a cantar, a tocar. E hoje estão abrindo bailes ali no Celeiro Clube. Pessoas começaram a teazinho na igreja, ensinando a fazer voz, tocar violão. E hoje estão cantando, mas cantando para o mundo. Isso é triste, mas a gente faz a parte da gente. Jesus é a luz do mundo. Quem é a luz nessa noite que levante a mão? Veja bem, igreja, Jesus, ele é a luz do mundo. Nós não somos a luz do mundo se nós não tivermos quem? Jesus, é simples assim. Às vezes as pessoas pensam, puxa vida, mas esse irmão está pregando uma palavra muito forte, eu não vim para ouvir esta palavra essa noite, mas é a Bíblia que diz. É muito simples entender, Jesus, ele é a luz do mundo. E se nós não tivermos Jesus, nós somos o que? Nós somos trevas. Essa que é a verdade. E como nós somos trevas? Quando nós colocamos os nossos maus exemplos na sociedade. Aí nós estamos sendo trevas. Nós, sem Jesus, nós não somos luz de jeito nenhum. E nós demonstramos a nossa luz como? Através dos nossos testemunhos. Por isso Jesus falou, sereis minhas testemunhas. O que é testemunha? Testemunha é falar daquilo que você viu, ouviu ou presenciou na sua própria vida. Chama-se testemunha. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, significando igreja, como em toda a Samaria, Judeia e até os confins, ou seja, em todos os lugares. Judeia e Samaria. 2 povos que eram recriminados, 2 povos que eram perseguidos, e até hoje são os judeus e os samaritanos. Ainda essa semana um louco lá jogou um coquetel molotov lá no grupo lá de judeus nos Estados Unidos. Até hoje os judeus são perseguidos. João 8,12 diz assim, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, ou seja, Jesus sempre batia na mesma tecla. Por isso está dizendo aqui, falou-lhes outra vez, dizendo, eu sou. Jesus não está falando que eu era, ou eu serei, não, ele está falando no presente, eu sou a luz do mundo. Quando a Bíblia está falando aqui em mundo, não está falando desse mundo, a fauna, a flora, a natureza, não, está falando no mundo, no sistema desse mundo. Como esse mundo vive.
O mundo no sentido espiritual, no sentido da ação, de como esse mundo ele está se desenvolvendo de uma forma que não é para o bem, é para o mal. Nós estamos vendo aí os vícios chegarem dentro da igreja, como através do quê? Através do celular. Hoje em dia o crente não pode dizer que não tem vício, porque o celular pode se tornar um vício. Isso eu estou falando? Não. Os estudiosos, os psicólogos, eles mesmos dizem que o jovem ele deveria ter o celular apenas com 16 anos em diante, porque o celular tem levado muita criança à depressão, porque tira o celular dela, acaba com a vida dela. Então, quando Jesus está falando que Ele é a luz, o que é luz? Luz é que dá claridade, luz é que dá visão, luz é que faz você enxergar. Ou seja, se você não tem Jesus, se você vive uma vida, parece que está faltando alguma coisa, está faltando a luz. E a luz chama-se Jesus. Diga comigo, Jesus. Mas como é que eu posso exemplificar isso para você? A terra, ela não tem luz por si só. Ou seja, nós somos, figuradamente falando, nós somos a terra. Nós não temos luz por nós mesmos, se não for por Jesus. Está entendendo? Está começando a entender a palavra? Então, se nós não estivermos com Jesus, nós somos totalmente trevas. Se a nossa terra, o globo terrestre, não tivesse o sol, a terra seria trevas. Porque é o sol que ilumina a terra, o globo terrestre. Você olha a lua à noite, talvez muitos não saibam, mas a lua não tem luz própria. A lua é o sol que ilumina a lua. Então a lua, quando aparece, é o sol que está iluminando a lua. Por isso você vê a lua à noite, porque a lua não tem também luz própria. Este é o exemplo maior de Jesus em nossas vidas. Ou seja, sem Jesus nós somos trevas. Quem me segue? O que é seguir a Jesus? Figuradamente falando, nós podemos dizer que seguir, você não segue para trás. Você quer Jesus, mas de costas. Não tem como. Seguir é algo que está na frente. Por isso diz, quem me segue, ou seja, Jesus, ele vai na frente. E quando Deus tem um propósito na tua vida, ele está na frente, ele vai derrubando barreiras. Está entendendo, igreja? Ele vai derrubando barreiras, e mesmo que você queira, se você se firmar na palavra de Deus, se você se alicerçar no Evangelho, se você seguir a Jesus, mesmo você muitas vezes tendo aqueles altos e baixos que todos nós temos, comigo não foi diferente. Talvez meu irmão Cabral sempre foi uma pessoa firme. Não, nunca fui tão firme na fé. Tive meus altos e baixos, nunca saí da presença de Deus, mas tive meus altos e baixos. Por isso que eu falei da música, porque eu tive alguns convites e eu quase que cedi. Eu já estava fazendo cartãozinhos para cantar no comércio, já estava fazendo cartãozinhos para cantar nos batizados, nos noivados, nos casamentos. E aí ia cantar todo tipo de música, claro, tudo que pedisse. Mas quando Deus tem um propósito na vida daquela pessoa que está ali alicerçada, Deus não deixa acontecer nada disso, não. É como aquela pessoa que chegou no bar e pediu uma bebida, e o vendedor não quis vender. E aquele homem insistia, mas eu quero me embriagar, hoje eu quero beber. Ele estava meio desviado dos caminhos do Senhor. Ele disse, não, hoje eu quero me embriagar, nunca fez isso, mas eu vou fazer agora. E ele não, mas eu não posso te vender. E ele insistia, mas eu quero, mas eu não vou te vender. Daí eu perguntou, mas por que você não quer me vender a bebida? Porque eu vejo você uma luz no teu rosto, eu não posso fazer isso. O que foi que aconteceu comigo? Eu fiz de tudo e não deu certo. Não recebi uma ligação. O que não é para isso? Nós que não louvar a Deus, nós temos que estar na igreja louvando e adorando a Deus. Agora, se você já está titubeando e não quer saber das coisas de Deus, aí já começa a ser trevas. Aí o sol, chamado Jesus, já começa a se pôr. E logo vem a escuridão, as trevas. Porque é o sol que ilumina a terra. É Jesus que ilumina a tua vida. E graças a Deus, não deu certo. 36 anos eu tentando fazer tudo para a igreja, Deus sabe todas as coisas.
Nunca consegui, às vezes tentava, ficava um tempo, não dava certo, mas o meu sonho sempre foi ter uma dupla na igreja. Eu fiz com o Senhor, tinha o dobro da minha idade, durou pouco tempo, depois faleceu, eu fiquei sozinho de novo cantando. Por quê? Porque talvez se eu tivesse uma dupla, já ia crescer o meu ego, o meu orgulho, ia cantar bem, já ia gravar um CD, já ia CD, ia gravar um CD, já ia começar a sair para fora da igreja, daí cantar nas outras igrejas, quem sabe até cantar em lugares que não eram igrejas, e Deus sabe todas as coisas. Então nunca consegui fazer uma dupla permanente para louvar ao Senhor, sempre cantando sozinho, às vezes improvisando uma dupla dentro da igreja, mas não uma dupla permanente, porque Deus sabe todas as coisas. Ele dá um fardo conforme você consegue carregar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda, quem me segue, a palavra é bem clara, não anda ou não andará em trevas, essa tradução aqui, mas terá, é bem taxativo aqui, mas terá a luz da vida. Luz da vida. Ou seja, sem Jesus não tem como ser luz. E lá em Mateus 5,14, olha o que diz, aqui Jesus está falando para os discípulos. Aqui Jesus já foi mais direto, porque sabia que os discípulos, com exceção de Judas, eles já estavam preparados. Por isso Jesus foi direto e disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como é que vai esconder uma cidade que está lá na montanha? Não tem como. O que quer dizer isso? Quer dizer que não se pode esconder uma pessoa que está na luz. A pessoa se destaca. Não queira, mas o próprio Jesus, a própria luz, o próprio proceder, o próprio testemunho daquela pessoa faz a diferença na vida dela. O que é essa diferença? A diferença que a Bíblia diz não está falando propriamente de você andar engravatadinho, o sapato brilhando, a calça com frisinho, dizendo: eu sou crente, olha que lá vai o crente, olha o jeito que você veste, é o crente. Mas principalmente na maneira de você proceder. E muitas vezes se surpreende quando a pessoa chega para você e diz: você me transmite paz. Sem você falar nada. Não, mas eu sou crente, eu sou daquela igreja tal, conhece? Lá tem uma placa grande, igreja pentecostal, blá, 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 blá. Não, você não fala nada. E aquela pessoa chega para você e fala alguma coisa e você, puxa vida, como é que ele sabe que você é crente? Não sabe, é o teu jeito de ser. Quando já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu isso? Até inclusive tenho um pedido de oração para o Senhor que viu em mim algo diferente lá na prefeitura, uma paz. Sempre que eu chegava lá, orava para mim assim, e uma vez ele foi me cumprimentar lá e disse: olha, eu quero te cumprimentar porque eu vejo algo diferente em você. Eu vejo uma paz, uma mansidão, nunca tinha visto esse homem na vida. E hoje eu chego, toda vez que vai na prefeitura, ele vai lá me cumprimentar e me cumprimenta com a paz do Senhor. Ele não é evangélico, ele me cumprimenta com a paz do Senhor. Porque uma vez eu fiz uma oração por ele, ele disse que mudou bastante na casa dele, não quis saber o motivo, né? Mas só pedi para orar por ele, pela família dele, enfim. Depois ele falou que deu certo. Amém, nem quis saber o que era, né? Mas glória a Deus por isso, então. Então você não precisa falar. A pessoa vai ver no teu modo de proceder que você é diferente. Vai ver no teu modo de falar que você é diferente. Mas tem crentes aí que não dá para dizer que é crente. Porque às vezes ele está com uma roda de pessoas ali que estão falando coisas obscenas, contando piadas cabeludas. E aquele crente é campeão de contar piadas cabeludas. Não que o crente tem que ser fechado, Jesus, não. O crente por si só já é alegre. Ele tem um semblante alegre. E a Bíblia diz, olha, é uma palavra forte também, mas a Bíblia diz: servir a Deus com alegria. Amém, igreja? Servir a Deus com alegria. Se você não está servindo com alegria, está nas trevas. Não tem a luz, não tem Jesus. É forte a palavra, a pregadora é forte sim, mas está na Bíblia. Eu demorei para me converter por causa disso, que eu vi os crentes entregando aquele folheto assim: você tem que aceitar Jesus, como se a gente já fosse o inferno naquela hora. Você tem que aceitar Jesus, não.
pessoa, eu ia aceitar Jesus, eu ajudava o Padre Geraldo a fazer, eu me ofendia com aquela palavra. Eu ajudava o Padre Geraldo a fazer isso, eu participava do grupo de jovens que ia descer na igreja católica, e via aquela pessoa lá, você tem que aceitar Jesus, dar um folhetim. Não, tem que, com mansidão, com alegria, perguntar se a pessoa aceita o folhetim, abrir uma oportunidade para falar de Jesus, mas não crucificando. E aí eu saí com alguns irmãos lá de uma igreja bastante assim, rígida, e aqueles irmãos já chegavam na casa da minha filha, olhando para a parede assim, que tinha lá, vai acusando já. Não é assim. É pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força e nem por violência. Agora vou tirar aquilo lá, que lá era Satanás. Era mesmo, doía um tapa no rosto, doía menos. Porque a pessoa, ela está na inocência, ela crê naquilo que está pendurado lá. Ela crê naquele altarzinho, ela crê. Crê muitas vezes mais do que muitos crentes. Até aquela emoção se ajoelha, assim uma velhinha, chora, nem enxuga as lágrimas. Coisa que crente não faz há 500 anos na igreja. O pastor se roga a pegar a emoção e glória a Deus, aleluia. Eu falei, olha, qualquer baratinho que corre na porta lá, tira a atenção da igreja, do pregador de tudo. Nunca tomou água na vida. A mensagem começa a apertar, aquela sede que não para de sair do banco para pegar água. Dá uma correria no banheiro, parece comer o torresmo. A mensagem começa a pegar, começa a se mexer no banco, parece que tem pulga, aranha, formiga. Mas graças a Deus tem aquele crente que tem a luz, que está sentado no banco comendo a palavra, mastigando a palavra, engolindo a palavra. Por quê? Porque esse crente é a luz, esse crente está com Jesus, então ele é a luz. E em Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade, não se pode esconder um irmão, não se pode esconder uma irmã, não se pode esconder uma pessoa que está lá em cima, porque ela é luz. E a luz se coloca onde? Veja na sequência aqui, ó. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte. E o versículo 15 lá, não se coloca, não se acende. Deixa eu colocar outros óculos aqui que está bem miudinho aqui. Eu já uso 2 óculos para ajudar nessa hora. Versículo 15: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Palavra maravilhosa. Nem se acende a candeia, não se acende o lampião, a candeia é lampião. E o que o lampião usava naquela época? Azeite. E o azeite que é? O azeite é símbolo do Espírito Santo. Naquela época não tinha querosene, não tinha álcool, não tinha petróleo, era o azeite, o combustível. Por isso você lembra das 10 noivas, as 5 prudentes, as 5 loucas nessas? Teve um certo momento lá que aquelas imprudentes não levaram azeite. E quando acabava o fogo, tinha que colocar mais azeite no lampião, na candeia. E aquelas moças pediam emprestado. E a Bíblia diz ali no relato que elas não quiseram emprestar. Quantos lembram dessa passagem? Levanta a mão. Elas não quiseram emprestar muitas vezes. As pessoas, mas por quê? Crente não pode fazer isso. Tem que emprestar, não pode emprestar, não. Estamos falando no sentido espiritual aqui. A virtude, a parte espiritual, ninguém pode emprestar para ninguém. Chama-se parte espiritual. Como é que você vai emprestar a tua parte espiritual? É individual. Por isso que aquelas noivas prudentes não emprestaram azeite para as outras. Porque a qualidade espiritual é individual, é tua, é você com Deus. Como é que você vai emprestar? Eu quero emprestar a minha unção para você. Não tem como, é individual. Então aquelas noivas, elas não emprestaram azeite para aquelas que não levaram. Vocês não trouxeram azeite, agora acabou a luz. Era costume das noivas irem encontrar o noivo quando vinham nas suas casas. E elas não tinham azeite. E aquele lampião não era colocado embaixo do alqueire. Alqueire era um tipo de cesto usado para medir.
medir grãos, medir alimento, tipo de um cesto. Por isso que diz ali, não se coloca embaixo da alqueire, do cesto. Não, era colocado na parede. Você que já viu filmes antigos, e aquele candelabro, aquele suporte, aquele velador na parede, ele era colocado ali aquela tocha ou aquela vela para iluminar toda a sala. Assim também é a tua vida, é a minha vida, é a vida da igreja. Colocado onde? Colocado no alto, não no sentido do orgulho, não no sentido da soberba, mas no sentido do testemunho, para que as pessoas vejam. Aleluia! Olha, essa luz está iluminando tudo aqui, mas ela está no alto. Lá em 2 Coríntios 6,14, já partindo para o finalmente. Olha, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Quando o apóstolo Paulo ele enviava as cartas, ele enviava para exortar a igreja, para aconselhar a igreja. E muitas vezes o apóstolo Paulo, não poucas vezes, muitas vezes o apóstolo Paulo mandava as cartas, ele mandava para puxar a orelha da igreja assim. Porque o que acontece hoje nas igrejas, pensa que não acontecia no tempo de Paulo, acontecia a mesma coisa. Fornicação, adultério, rebeldia, tudo que acontece hoje nas igrejas acontecia naquela época. Por isso que o apóstolo Paulo mandava as cartas. O apóstolo Paulo não mandava as cartas apenas, como é que vocês estão? Domingo que vem eu vou lá no mistério, mata um franguinho que eu vou visitar a igreja. Não, o apóstolo Paulo mandava a carta exortando, puxando a orelha mesmo. Hoje em dia, se for puxar a orelha do irmão, da irmã, está aqui meu crachá, pastor, não quero mais pregar a palavra. Eu cansei não. Várias vezes eu levei puxar de orelha de pastores, quando estava começando o ministério. O pastor, inspirado, terminar o culto, ele me chamava no escritório lá e dizia, irmão Carol, assim, assado, né? Quando você está pregando, você não pode fazer isso. Quando você está pregando, você tem que fazer aquilo, você tem que assim, assado. E eu escutava com o mão certo, estava começando ainda. Eu escutava. E aqui em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 14, estava acontecendo muitas coisas, mas no versículo 14, olha, não se ponham em julgo desigual. O que é um julgo desigual? Para dar um exemplo bem prático, acontece nos dias de hoje. Um crente casar com uma não crente, mas a Bíblia dá também escape para isso em outra parte da Bíblia. O homem para ser abençoado, né, em outras palavras, pela esposa, ou vice-versa. Quando a esposa são crentes e o outro não é. Um pode abençoar o outro que não é. Mas o apóstolo Paulo está alertando para que não aconteça isso. Julgo desigual é isso. Às vezes o esposo é cristão, é evangélico, mas a esposa não é. Ou a esposa é cristã, é evangélica, mas o homem não é. Aí é um julgo desigual. O que é um julgo desigual? Não é julgo, é canga. Por isso que o apóstolo Paulo dá o exemplo de canga, porque naquele tempo não existia carro, não existia caminhão, não existia trator, existia carro de boi. Por isso que ele usa o simbolismo canga, jugo. O que era um jugo desigual? Você não podia colocar dois bois, um diferente do outro. Tinha que ser dois bois iguais, com a mesma força, com a mesma raça, com a mesma idade. Para os dois terem a mesma força, o mesmo foco, o mesmo ideal. Você não ia colocar uma mula e um boi naquela canga. Quem sabe que a canga levanta a mão aqui? Aquela travessa de madeira que é colocada no pescoço de um boi do outro para arar a terra. Não ia colocar um boi velho e um boi novo na mesma canga. É isso que está falando aqui, julgo desigual. Por isso que muitas vezes o casamento onde um homem é evangélico e a mulher não é. Ou a mulher é evangélica e o homem não é. Sempre, evidentemente, vai ter lutas. Porque um vai pensar de uma maneira, o outro vai pensar de outra. Julgos desiguais. Um vai pensar em louvar a Deus, o outro vai pensar no bailão. Um vai pensar em buscar a palavra de Deus, o outro vai buscar, quem sabe, outras coisas que não é relacionado com a palavra de Deus. Você vai ter sempre algo diferente. Isso não tem atritos por causa da religião. Eu conheci um casal, eu gosto de dar sempre um exemplo prático para a igreja entender. Eu conheci um casal que
viveram 12 anos. E viviam bem. Casal católico. O homem se converteu. Começaram as lutas. Não demorou muito tempo para se separar. Julgo desigual. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que o outro pode ser abençoado por aquele que é cristão. Só que vai pagar o preço. Vai ter que ficar 24 horas, assim, simbolicamente falando, na presença de Deus, buscando pela sua família, buscando pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, julgos desiguais. Não se põe, então, em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que tem a ver em comum? Nada. Totalmente o contrário. Justiça é uma coisa, maldade é outra. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Não tem comunhão nenhuma. Algo interessante sobre a luz. Você sendo luz, você tem Jesus, diga amém. Amém. E se você não tem Jesus, você tem trevas. E mesmo tendo trevas, você nem trevas tem, porque as trevas não existem. Quem se pergunta? Não estou entendendo. As trevas é somente a ausência da luz. Aleluia. As trevas não existem. O que existe é luz. As trevas não existem. É interessante isso, igreja. Por que a luz existe? Você está vendo aqui a luz. O negócio de se desligar ali, vai escurecer. Mas aquela escuridão não quer dizer que aquela escuridão é treva. Não. É a ausência da luz apenas. Você acendeu a luz, são as trevas. Veja que comparação interessante é Jesus, então. Então Jesus, ele é a tua luz. E ele é permanente. E ele é eterno. Porque a luz significa calor. Significa aquilo que está olhando sem dificuldade. Eu usei o exemplo do sol. E o sol nós sabemos que ele é eterno. Nós sabemos que agora está escuro. Porque a terra está girando. Mas o sol está lá, permanente. Quando amanhece, é porque o sol novamente está irradiando a sua luz para a terra. Então, muitas vezes nós podemos estar quietinho no nosso cantinho, mas Jesus, o sol da vida, a luz da vida está ali, sempre pronto para irradiar a luz para você. Aleluia. Amém, igreja? Que Deus possa nos abençoar, que essa luz, ela sempre esteja ligada. Essa luz aqui, ela tem interruptor, nós podemos desligar a hora que quiser. Mas Jesus, ele é permanente, ele é eterno, ele nunca desliga, ele é luz. Nós nos desligamos, nós muitas vezes ficamos até por certo momento em trevas, mas ele está ali, a luz está ali pulsando sempre. Mas muitas vezes nós, seres humanos, temos a tendência de ser do mal, a natureza humana é do mal, e muitas vezes nós preferimos as trevas, mas a luz está ali, sempre pronta para te aquecer, para te iluminar, para te abençoar, para fazer de você um vencedor, uma vencedora, para você saber onde vai, porque nas trevas você pode cair, você pode tropeçar, você pode pisar num buraco, mas com a luz te iluminando, como diz o salmista lá no 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por que ele falou luz? Lâmpada para os meus pés, porque não é essa lâmpada ali, é candeia, eles levavam na frente para enxergar o caminho. Porque naquela época não tinha poste de luz, era uma escuridão total. Eu não sei se algumas pessoas já tiveram a oportunidade de sei lá, principalmente no interior. Quando a gente fazia culto no interior, não existia essas luzes assaltadas, postes de luz. Era escuridão total mesmo, tinha que levar a lanterninha. Hoje as pessoas já nascem na luz, nem sabem o que é escuridão. Quando a gente fala em trevas aqui, você não sabe o que é trevas. Trevas você não enxerga nada mesmo. Eu morei, antes de casar, morei 8 anos sozinho. Demorei
todos os lugares. Morei em garagem, que só tinha uma porta. Fechava aquela porta ali. E eu fiz um teste uma vez, que a Bíblia fala bastante em trevas. Eu fechei a porta da garagem e desliguei a luz. Eu me senti até mal. Eu dei a impressão que fiquei cego. Daí eu falei, isso que é trevas. Eu levei para o campo espiritual. Meu Deus, o que é isso, meu Deus? Trevas. Uma pessoa em trevas. Outra vez eu morei, alguns anos também, num porão. Daí, como o porão tinha uma abertura, eu coloquei papelão para poder. No inverno era muito frio, passava muito frio, acho que é por isso que eu sou muito friorento. Estava pegando papelão pelas festas, embaixo do porão. A casa em cima do domo e eu morava embaixo do porãozinho. Também fiz um teste, meu Deus. Depois não achava mais a tecla da luz, de tão escuro que era, não conseguia achar a tecla que ia faltando. E estava ficando desesperado, a impressão que estava cega, totalmente trevas. Isso são trevas. Aplauda sobre Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E Ele é luz aqui. Essa luz não se apaga, não se apagará.